Olá, meu querido e minha querida, seja bem-vindo ao canal da Comunidade Cristã Nova Aliança. Que essa palavra fale ao seu coração. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Por favor, a pastora Márcia, pode tomar os seus lugares. Aleluia. Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Só quero desejar nessa noite um feliz ano novo a toda a igreja e que Deus venha derramar muito mais ainda do que Ele já tem derramado sobre vocês e que possa ser um ano de muita abundância, de muita prosperidade, de muito conhecimento, de muito discernimento e de muito temor do Senhor, pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, amém? Que Deus os abençoe poderosamente nessa noite, amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, amém? Aleluia. Estamos muito felizes por estarmos aqui, amém? E quando eu digo que eu estou feliz, eu estou mesmo, amém? Com o coração cheio de alegria, por poder nessa noite estar aqui junto com os irmãos e poder compartilhar a palavra de Deus. É a alegria do meu coração de estar com a minha esposa, os meus filhos estão ali atrás, juntos com o filho do pastor Abel e da Priscila, amém? Natan, Isabela e Júlia, e graças a Deus por isso, amém? Deus é bom. Eu estou com muito temor no meu coração, sempre quando a gente somos chamados para proclamar a palavra de Deus, o que mais traz no meu coração é um temor por entregar aquilo que Deus já reservou e o que Deus já tem preparado nesses dias para a vida da igreja, amém? Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, amém? Abra a palavra de Deus comigo em 1 Reis, capítulo 18. Reis 18. Gostaria de convidar você com a Bíblia aberta, ficasse de pé, para nós pudéssemos ler a poderosa palavra de Deus. Amém? Aleluia. Deus é extraordinariamente maravilhoso. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 18, e no versículo 30. Amém? 1 Reis, capítulo 18, no versículo 30. Diz assim: E Elias disse a todo o povo. Todos encontraram? E Elias disse a todo o povo: Cheguem perto de mim. E todo o povo chegou perto dele. E ele consertou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem a palavra do Senhor veio dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras edificou um altar no nome do Senhor, e fez uma trincheira ao redor do altar, grande o suficiente para conter 2 medidas de semente. E ele colocou a lenha em ordem, e cortou o novilho em pedaços, e colocou sobre a lenha, e disse: Enchei 4 barricas de água, e derramais em cima do sacrifício queimado, e sobre a lenha. E ele disse: Fazei-o pela segunda vez. E eles o fizeram, e pela segunda vez. E ele disse: Fazei-o pela terceira vez. E eles o fizeram pela terceira vez. E a água escorreu ao redor do altar, e ele também encheu a trincheira de água. E sucedeu na hora da oferta do sacrifício do anoitecer. Elias, o profeta, aproximou e disse: Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Israel, que seja conhecido neste dia que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que tenho feito todas essas coisas mediante a tua palavra. Ouve-me, ó Senhor, ouve-me, para que este povo possa saber que tu és o Senhor Deus, e que tu tens feito se volver novamente o seu coração. Então o fogo do Senhor caiu, e consumiu o sacrifício queimado, a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava na trincheira. E quando todo o povo viu isto, eles caíram sobre as suas faces e disseram: O Senhor, Ele é Deus. O Senhor, Ele é
Deus. Amém? Pai, nós adoramos o Teu nome, Senhor. E com temor e tremor que nós estamos em Tua presença, diante da Tua igreja, a Tua noiva, que foi lavada e remida pelo sangue precioso de Jesus, nós estamos aqui, Pai. E nós oramos para que haja, Deus, uma completa liberação da Tua palavra em cada coração, Senhor. Eu declaro que a Tua palavra, ela encontrará corações sedentos e famintos, e essa semente poderosa há de germinar e frutificar para a glória do Teu santo nome. Eu declaro, Deus, que enquanto a Tua palavra vai sendo semeada, o Teu Espírito derramará água abundante para regar a cada coração, e a Tua palavra vai produzir fruto a 30, a 60 e a 100 por um, para a glória e o louvor do nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Glórias a Deus, tomem os seus lugares. Aleluia. Deus, com toda e absoluta certeza, Ele está aqui. Amém, queridos? E nós, como filhos de Deus, nós precisamos preparar o nosso coração, estar com o nosso coração com entendimento e sabedoria, sabendo que Ele está no meio do seu povo. E Ele deseja trazer uma palavra que venha de encontro a cada necessidade de cada coração. E Deus, Ele é extraordinário em todas as coisas, em todo o tempo. E nós vemos aqui, irmão, o Espírito de Deus, quando o pastor Abel, ele falou comigo a respeito desses 3 dias, e que nós fomos orar, pedindo que o Senhor trouxesse para vocês, para a igreja, para nós essa palavra. O Senhor mandou que eu lesse esse versículo da palavra de Deus, e nós vemos aqui um tempo, da onde foi um tempo mais extraordinário do povo de Israel. E nós vemos aqui, irmão, que o povo de Israel era um povo que estava completamente distante de Deus. Sim ou não? Não é verdade? Era um povo da onde o próprio Elias, a palavra de Deus disse ali, tem um versículo antes, e quando você vai ler toda a história, o versículo 18 conta desse fato extraordinário da palavra de Deus. Ele diz que Elias chega a um ponto dele dizer o seguinte: Senhor, todos o teu povo se acabou, morreu, desviou da fé, e fiquei eu sozinho para pregar a tua palavra. Isaías, ele era um profeta de Deus, um homem de Deus, um extraordinário, um dos maiores profetas que a terra já viu, um dos maiores profetas de Israel. E a Bíblia diz, irmão, que ele foi um cara tão importante de Israel, que quando Jesus nasceu e veio estar entre nós, a Bíblia diz que chegaram a achar que o próprio Cristo, o próprio Jesus, o Filho de Deus, seria uma encarnação de Elias, seria Elias ali no meio do seu povo. Lembra de quando Jesus disse assim: quem diz os homens que eu sou? Senhor, um diz que tu és Elias, um diz que tu és um grande profeta, do grau da importância de Elias. Mas o tempo que Elias viveu na face da terra, no tempo que Elias viveu sobre Israel, você entende que era um tempo da onde o povo já não tinha temor a Deus. O povo estava afastado dos princípios, dos mandamentos do Senhor. O povo estava, irmão, se degradando. O povo estava se afastando de Deus de uma forma tão terrível, que, como eu já disse para vocês, Elias chegou a orar um dia sozinho e disse: Deus, todo mundo te abandonaram, todo mundo te abandonou, só está eu sozinho aqui nesse meio desse povo, está eu só. Era um tempo da onde não se viam avivamento. Era um tempo da onde as pessoas tinham se afastado de Deus, e aonde era, irmão, o governo daquela nação estava servindo a Baal. Jezabel era a esposa do rei da época, e aonde estava fazendo sacrifício, aonde estava fazendo oblações, onde estavam servindo aquele Deus pagão, criança era oferecido àquele demônio. As pessoas tinham se afastado de Deus, ao ponto de que o povo ímpio estava adorando Baal, e o povo de Israel também já tinha se misturado de uma certa forma, que não se encontrava mais um israelita fiel. E ali a Bíblia diz que o altar de Deus já estava desfeito. E a palavra do Senhor diz, e se eu gostaria de desafiar para que você possa ler o capítulo inteiro, em casa você vai perceber toda a história de como chegamos até aqui. Mas a palavra de Deus diz que quando o profeta,
ele faz, com o profeta Elias, ele traz esse desafio para o povo de Israel. Ele traz um desafio, diz: nós vamos descobrir e nós vamos escolher aqui quem é Deus em Israel. Se Baal é Deus, então sirva Baal. Ou se Jeová é Deus, então vamos servir esse Deus poderoso. E ele traz esse desafio para o povo de Israel, irmão. E aqui, a primeira coisa que ele faz, no versículo 30, a primeira coisa que ele faz, ele diz assim, ó: chegue todo o povo perto de mim. Quem ainda tem um pouquinho de temor no seu coração, chegue perto de mim. E isso, meu irmão, me traz ao meu coração a palavra unidade. Chegue perto de mim e vamos trabalhar unido, vamos trabalhar em unidade. Elias, ele vê um povo disperso, Elias vê um povo servindo a Baal, mas ele diz: agora vocês venham todos perto de mim. Isso fala-se de unidade. E é uma unidade para quê, irmão? Para restaurar o altar de Deus que havia quebrado. Nós vamos restaurar, nós vamos trabalhar em unidade aqui, para restaurar o altar do Senhor que já estava em ruína. Vamos trabalhar em unidade, irmão. E uma das palavras mais fortes da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, ou então no meio empresarial, ou no meio de uma família, ou em qualquer grupo da terra, essa palavra unidade, ela tem um poder sobrenatural de Deus. Nós sabemos que Pai, Filho e Espírito Santo, não é verdade? Eles são Deus. Na última vez, nós falamos um pouquinho aqui para os irmãos, que os teólogos, os homens de Deus quiseram ensinar para nós o que era Deus. Dizia que era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Diziam que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas nós percebemos que o Espírito Santo não é a terceira pessoa. O Espírito Santo é a primeira pessoa. Deus é a primeira pessoa. Jesus é a primeira pessoa. E quando nós tentamos ensinar para a igreja, ou quando colocamos em pensamentos humanos, que o Espírito Santo é a terceira pessoa, nós desvalorizamos a pessoa do Espírito Santo. Não é verdade? Porque você perceba, irmão, eu não sou ligado muito em futebol, não é? Mas na Copa está muito fresquinho agora essa Copa que passou. Da Copa que se passou, eu assisti somente um jogo, não é? Mas o seguinte: quem ficou em primeiro lugar, quem ficou em segundo e quem ficou em terceiro, praticamente ficou no esquecimento. Da penúltima Copa, não se lembra mais quem ficou em terceiro lugar, desvaloriza. Mas nós sabemos que Deus Pai, Ele está em primeiro lugar, Jesus em primeiro lugar e o Espírito Santo em terceiro lugar, porque existe uma unidade. E nós precisamos buscar essa unidade, irmão, em tudo aquilo que nós fazemos. Jesus disse que uma casa que está dividida, essa casa ela não vai permanecer. Uma família tem que estar vivendo em unidade. Uma empresa tem que estar em unidade. Uma cidade tem que estar em unidade. Uma nação tem que estar em unidade. E uma igreja tem que estar em unidade. Porque se ela não estiver em unidade, irmão, ela está condenada ao fracasso. E aqui o profeta Elias, ele chama o povo: venham aqui para que nós possamos restaurar em unidade o altar de Deus que está quebrado. E nós como igreja, irmão, nós precisamos buscar em Deus, restaurar esse lugar de altar de Deus da igreja. Nós vimos com o Abel e a Priscila, e ele dizia: meu Deus, que alegria, que bom que nós vamos para a igreja, que bom é encontrar os irmãos, que maravilha. E eles vinham com a Priscila: que bom que é sentir saudade, que bom que a alegria é estar junto com os irmãos. E esse tem que ser o sentimento que tem no coração de cada um de nós, que nós possamos vir aqui para a casa do Senhor em unidade para adorar a Ele, irmão, para buscar a Ele, para clamar a Ele. Então nós temos que buscar a restaurar esse altar de Deus. Querido, nós vemos que o povo de Deus, eles têm se afastado dos princípios do Senhor. E em muitos lugares hoje, irmão, a igreja hoje que está em alta, que está na internet, não mais se reúne para celebrar um culto a Deus, mas celebrar um show. Aonde
As pessoas que estão ministrando têm uma vida completamente promíscua e longe dos princípios de Deus, mas estão no altar, não adorando a Deus, mas prestando um culto à carne, à vaidade, ao mundo. Os pastores, muitas vezes, em vez de trazer uma mensagem da palavra de Deus, ele traz uma palavra de autoajuda, de autoafirmação, de não sei o que lá mais, mas não é mais uma palavra pura e santa palavra de Deus, e tem que ter esse altar restaurado, o altar na casa de Deus, um lugar onde nós reunimos a Deus com temor e tremor, aonde a cura aconteça, aonde o milagre aconteça, onde a glória de Deus seja revelada, onde o fogo do Senhor desça, aonde aconteça o avivamento, aonde aconteça o novo nascimento, aonde aconteça, irmão, o arrependimento e a mudança de vida. E esse altar de Deus, ele tem que ser restaurado na igreja. Nós precisamos restaurar, nós, a igreja do Senhor, precisamos restaurar esse altar que estávamos quebrados, como igreja. Mas nós precisamos também restaurar o altar da nossa casa. Como você está vivendo em sua casa, em sua família, irmão? Nós vamos começando aqui o primeiro dia dessas primícias. E eu acredito que foi bem que o Espírito Santo colocou no meu coração. Então é início de um novo ano, é início de um novo tempo, é início de que estávamos em férias e vamos começar de novo. Vamos todo mundo restaurar o altar de Deus, vamos começar de novo, porque Deus não dá a oportunidade de fazer isso. Mas como está o altar de Deus em sua casa, em sua família? Como nós vivemos como família, irmãos? Como que é o tratamento do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, dos pais para com o filho? Como está o respeito dos filhos para com os pais? Como está o altar na sua casa, irmão? Eu te pergunto em nome de Jesus, como que você está vivendo esse altar de Deus? Existe ou será que existe um altar de Deus em tua família? A casa é um lugar, irmão, o único lugar programado por Deus e abençoado por Deus, onde há um muro de proteção, ali nessa família, que Deus dá a bênção da reprodução e para nascimento de filhos e para crescimento de filhos e educação de filha, na nossa casa, em nossa família. Existe um altar de Deus, o nome de Deus é invocado dentro da sua casa. Existe um altar de Deus também, irmão, após isso, na tua vida pessoal. Como está o teu dia a dia? Como você terminou 2022? Estamos iniciando 2023 e Deus nos chama para esse tempo, meu irmão, de nós restaurar o altar de Deus pessoal em nossa vida. Querido, e é interessante que nós precisamos, e isso se chama-se maturidade. Eu conversava com meu filho hoje, e nós conversávamos da seguinte forma assim, irmão, que às vezes o ser humano, e quando ele está numa idade, às vezes de adolescente, de jovem, e muito novo, ele não consegue ter um entendimento muito claro. Ele depende dos amigos, ele depende dos pais, ele depende da família, ele depende da igreja, ele depende do governo. Aí ele começa a dizer, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho uma esposa, eu tenho um filho, mas o tempo vai passando, e de repente não tem mais pai, e o tempo vai passando, e de repente não tem mais mãe, e o tempo vai passando, se ele não for, a esposa dele vai, e de repente pode ir um filho, e de repente vai se morrendo daquela geração, e ele fica sozinho, e um dia ele sozinho vai chegar diante de Deus. Então por isso a necessidade de nós termos um altar pessoal, que nós sacrificamos todos os dias ao único e verdadeiro Deus, porque como diz Jó, nu eu vim do ventre da minha mãe, e lá nu eu vou voltar para lá de novo. E num dia nós vamos encarar Deus, irmão, sem a ajuda de pai, de mãe, de irmãos, de intercessor, de intercessora, de igreja. Você vai estar sozinho diante de Deus. Por isso a necessidade de que hoje você tenha um altar na sua vida pessoal, um local da onde você venha temer a Deus e sacrificar a sua vida diariamente a esse altar de Deus. Aqui a Bíblia diz que a primeira coisa que Elias diz, né? Esse altar estava em ruína, nós vamos restaurar ele. Elias, ele diz, nós vamos ajuntar 12 pedras. Ele poderia muito bem ter feito lá, colocado os bois, tocado fogo, mas ele pegou 12 pedras. As pedras significam fundamentos, irmão. Em qual fundamento
você tem colocado a sua vida? Em qual fundamento? Existe um fundamento na sua vida? Nós sabemos que essa construção aqui já tem alguns anos, não sei quantos anos já tem aqui, mas dá-se para perceber que essa construção ela foi feita em forte fundamento, porque senão as paredes estariam todas rachadas. As pessoas que manjam um pouquinho de obra, ele vai saber que o mais importante em toda uma construção não é o acabamento, não é a pintura, não é o telhado, mas é o fundamento. E é interessante, irmão, que o fundamento de uma construção, quanto maior ela é, mais para baixo, e mais profundo, e mais firmada ela tem que ser. Sabe, irmão, às vezes você que já construiu a sua casa, ou alguns irmãos que são construtores, né? Mas dá um desespero, porque você gasta dinheiro, você investe em ferro, investe em pedra, investe num monte de construção, e cavuca, e faz aqueles grandes buracos, e coloca todo aquele fundamento, de repente vem a máquina, entope tudo de terra, e você não vê, meu Deus, aonde foi tanto dinheiro? Ficou escondido. Mas aquilo que está escondido, é o que vai te dar um resultado de uma construção boa ou ruim. Os fundamentos, quais são os fundamentos? Jesus disse em Mateus 7,24, que um homem sábio, ele construiu a sua casa sobre a rocha, mas um homem tolo construiu a sua casa sobre a areia. Quais são os fundamentos, irmão? Que nós, como homem e mulher de Deus, estamos construindo a nossa vida. Quais são os fundamentos? E é muito interessante, meus irmãos, porque é o seguinte, que era interessante que dissesse o seguinte, para o homem que construiu a sua casa sobre a rocha, não veio o vento, não veio tempestade, o vento não assoprou, não veio nada. Mas sobre o homem que construiu a sua casa sobre a areia, soprou-se o vento, veio a tempestade, veio as águas e a casa caiu. Seria interessante, mas a Bíblia diz que não. Tanto para o homem que construiu a casa sobre a areia, como o homem que construiu a casa sobre a rocha, para os dois homens, veio o que? O vento, veio as tempestades, veio as águas, mas o homem que tinha construído a sua casa sobre a rocha, passou-se o vento, passou-se a tempestade, mas a casa permaneceu de pé. Mas o homem que construiu a sua casa sobre a areia, quando passou-se a tempestade, olhou-se e a casa havia caído. Queridos, quais são os fundamentos da sua vida? E a Bíblia diz, irmão, pastor Abel, pastor Álvaro, pastor Itamar, irmãos líderes dessa igreja, nós precisamos entender, meus irmãos, que o fundamento principal, irmão, que o fundamento principal da igreja de Cristo na terra é o próprio Cristo. Ele é o nosso fundamento, meus irmãos. Nós precisamos entender que você, como foi cantado esse hino agora há pouco, não há nada fora de Deus. Não há nada, irmão. Não há tudo que for construído fora de Cristo Jesus, nosso Senhor, é palha. E tudo que é construído fora de Cristo vai se queimar, vai se acabar em uma bola de fogo, como disse o pastor Abel. Nós precisamos entender que a nossa vida, ela tem que estar sendo construída, meus irmãos, sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos viver a nossa vida sobre esse fundamento, sobre esse fundamento, sobre esse fundamento, sobre esse fundamento. Meus amados, nós temos que entender o seguinte, que uma pessoa que vive uma vida fora dos fundamentos de Cristo, ele está fundado sobre a areia. E toda construção construída sobre a areia, ela está condenada ao fracasso e a ruir. Eu preciso manter a minha vida. E aquilo que eu falo, e aquilo que eu falo, tem que unir com aquilo que eu vivo. Como diz já o pregador, que nós temos que unir a mensagem ao mensageiro. Porque tem muitas pessoas que pregam bonito, mas a vivência dele não tem nada a ver com Cristo Jesus. Nós temos que unir a mensagem ao mensageiro, para ser uma coisa só. Sabe aquela história de que tem uma história que diz que uma mulher chegou no final de um culto de uma certa igreja e disse assim, chegou com os filhos, chegou com um pouco de roupa, com as mudanças, e disse para o pastor, olha, eu vou morar aqui na igreja. Mas disse, por que a senhora está doida, irmão? O que aconteceu com a sua casa? Não, eu quero morar com esse pastor, esse pregador aqui dentro da igreja, porque aqui dentro da igreja ele é crente, lá na minha casa você não conhece ele.
Eu quero morar aqui dentro com ele, porque aqui é com esse homem que eu quero viver. Nós precisamos unir a mensagem e ao mensageiro. Precisamos ver uma vida, irmão, de unidade com essa palavra. A primeira coisa que Elias disse: nós vamos restaurar em unidade o altar de Deus, os fundamentos de Deus, da sua palavra, para que nós possamos viver no nosso dia a dia. Amém? Você precisa ser isso, irmão. Não é os pastores da igreja, é toda a igreja. Não é os pastores, é toda a igreja, irmão. É bem interessante, pastores, que muitos pastores, pregadores, dizem: olha, não olha para mim, olha para Cristo, porque o homem é falho. Irmão, essa é uma mensagem, mas a mensagem bíblica, a Bíblia diz que Paulo e Silas estavam subindo na entrada do templo, e diz para o paralítico: o quê? Olha para mim. Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas eu tenho o poder de Deus, então levanta-te e anda. Mas nós dizemos: não olha para mim não, porque o homem é falho. Irmão, nós não podemos viver uma vida de desculpa, nós temos que viver uma vida de santidade, com fundamento na palavra de Deus, e isso é para a igreja que quer morar no céu com Jesus, irmão. Quantos querem morar no céu com Jesus aqui? Aleluia. Então essa palavra é para você. Você tem que restaurar esse altar de Deus em sua casa. No versículo 32, a palavra do Senhor diz que eles pegam as pedras, eles constroem o altar, né? A nossa vida tem que ser construída sobre o fundamento que é Cristo Jesus e não desviar dele. Irmão, essa palavra de Deus, ela tem que estar em todas as áreas da minha vida. Eu preciso saber que tudo o que eu faço, todas as minhas decisões, ela tem que estar firmada de acordo com a palavra do Senhor. Meus queridos, toda decisão que você vai tomar na sua vida, toda a sua decisão, em todas as áreas da sua vida, sentimental, espiritual, financeira, irmão, elas têm que estar em acordo com a palavra de Deus. Nós não podemos colocar a palavra de Deus em segundo plano, tem que consultar primeiro a palavra do Senhor. Quantas pessoas veio para a igreja buscar a Deus, irmão, mas de repente buscou a Deus pelo emprego, que era um emprego e não sei o que, e orou e buscou ao Senhor, mas de repente abriu-se uma porta, e a porta que abriu para ele tinha que se afastar da igreja completamente, não podia mais participar das horas do culto, nem das células. Por quê? Porque eu preciso do emprego, e esse emprego afastou a pessoa do caminho do Senhor. Qual é o fundamento? O que é prioridade para a minha vida? O trabalho é prioridade? Mas em primeiro lugar, eu não posso me afastar de Deus, da sua palavra. Querido, no versículo 32 diz que Elias e o povo, ele cavou uma valeta tão profundo, irmão, que cabia 2 medidas de semente. Irmão, nós estamos vivendo o começo do fim de todas as coisas. Querido, e muitas vezes nós temos que profetizar e pregar e dizer que dias melhores, aleluia, que liberdade, e que glória a Deus, aleluia, e que floresça. Nós temos que profetizar sim, mas nós temos que estar preparados, irmão, para a dificuldade. Nós precisamos, irmão, estar vivendo uma vida de um evangelismo profundo, de um evangelho profundo. Querido, porque se nós não estivermos vivendo o evangelho profundo, se não houver profundidade, a casa vai cair. Nós temos que sair, irmão, da superficialidade do evangelho. Irmão, nunca foi ideia de Deus pregar e ensinar um evangelho light, irmão. As pessoas têm uma vida particular, vivo do jeito que eu quero, mas mesmo assim eu continuo líder, mesmo assim eu continuo pregador, mesmo assim eu continuo cristão. Irmão, essa vida de superficialidade leva as pessoas à ruína e a cair. Nós precisamos, e Deus falou no meu coração, que este é um ano de você voar alto e mergulhar profundo. Voar alto e mergulhar profundo. Querido, tem uma história que o último tsunami que teve, que abalou aquela nação, tinha um casal de médico aqui do Brasil, onde foi aquele tsunami? No Haiti. Não foi Haiti. É aquele lá, eu não me lembro agora exatamente, mas aquele tsunami que varreu aquelas, que tem até um filme, O Impossível, filme muito lindo, né?
Diz que tinha um casal de médicos aqui do Brasil que estava naquela nação. E diz, irmão, que eles levantaram cedo e estavam conhecendo daquele lugar, mas exatamente no momento do tsunami. Sabe o que eles estavam fazendo? Um mergulho, e mergulharam profundo. E ficaram o tempo que dava-se o oxigênio dele. E quando eles voltaram, eles viram aquele arraso em toda a nação. E eles não foram atingidos. Sabe por que eles não foram atingidos? Porque eles estavam mergulhando profundo. Nós precisamos voltar à profundidade da palavra de Deus. Nós precisamos voltar à profundidade das palavras de Deus, irmão. Das coisas do Senhor, mergulhar profundo, experimentar profundo, irmão. Jesus disse para Pedro, volta para o mar fundo. Saia da beirada desse rio, volte para o mar fundo, e lá no mar fundo lance a tua rede sobre o lado direito. Querido, pelo amor de Deus, nós temos que terminar com a empatia, com a falta de apetite da palavra de Deus. Nós temos que ter fome da palavra de Deus. Queremos mais do Senhor. Nós temos que sair desse evangelismo raso e entrar mais em Deus, querido. Existe um Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra, e Ele me chamou antes da fundação do mundo para viver nesse tempo. E nós não podemos viver na superficialidade desse tempo. Ele disse, esse povo cavucou profundo. E nós temos que entrar nisso profundo com Deus. Versículo 33, arrumou toda a lenha. A lenha, aqui, ela significa o combustível que pelo qual fez o fogo do céu descer. Querido, nunca ninguém vai viver um grande milagre se ela viver uma vida sem apetite em Deus. Todas as pessoas que viveram o grande milagre, o pastor Itamar tem muita história linda de Deus, de milagre de Deus, mas ele nunca viu um milagre. Estava andando na rua, pá, o milagre aconteceu. Pode acontecer um acidente na vida de uma pessoa, mas milagre de Deus, eles são buscados no profundo, eles são buscados com choro, eles são buscados com clamor, eles são buscados, irmão, na madrugada. A pessoa que acha que as coisas vão acontecer, meu irmão, isso assim simplesmente encontrou lá a fada madrinha que bateu com a varinha e transformou. Isso é conto de fada, irmão. Nós precisamos entender, meu irmão, que nós temos que ter um combustível em nosso coração que vai queimar dia e noite. Davi dizia o seguinte assim, ó: eu deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. E isso era em tempos de guerra, de dificuldade, porque ele tinha a palavra de Deus cravada em seu coração. Ele dormia e quando ele lia a palavra durante o dia, mas quando ele ia deitar, ele meditava sobre a palavra que ele tinha ouvido. Nós precisamos voltar a buscar essa palavra de Deus, irmão, a buscar, a orar a palavra de Deus, e 24 horas estar motivado a viver essa palavra gloriosa, meu irmão. Elias disse o seguinte assim: agora você vai encharcar todo o sacrifício de água. Querido, e aqui é bem interessante, irmão, que todos nós colocamos os olhos, sabe o que? No boi que haviam buscado. Não era verdade? O sacrifício era um boi, não era? Trouxeram 2 bois, escolha um. O povo de Baal gritou, se retalhou, gritou e não conseguiu nada. Elias pega o outro boi e coloca ali. Mas o sacrifício principal não foi o boi. O sacrifício principal, sabe o que foi? Todo o povo de Israel tiveram que dar as suas últimas gotas de água. E todo mundo trouxe a sua aguinha que estava com ele e jogaram diante do sacrifício. O sacrifício não foi simplesmente o boi. O sacrifício foi a água, as últimas águas que eles tinham, porque a Bíblia diz que os animais haviam morrido de sede, a terra estava morrendo, mas ainda um pouquinho de água que cada um de Israel tinha, todos trouxeram e jogaram sobre o sacrifício. Existe um sacrifício pessoal, irmão, que eu e você temos que fazer como igreja. Por isso, da unidade de Deus, nós temos que buscar a lermos a palavra de Deus, a sermos lavados por essa palavra de Deus e entregar a nossa vida como um sacrifício de acordo com a palavra de Deus.
Nós temos que viver essa vida, irmão. A palavra do Senhor diz no versículo 34, que enche novamente, primeira, segunda e terceira vez. Irmão, nós precisamos entender que a vida cristã não é um parque de diversão. Meus irmãos, se você perguntar para os irmãos mais anciãos aqui na igreja, sabe? Perguntar quem sabe, pastor Itamar, mais tempo de cristão, pastor Alvo, mais tempo de cristão, certo? Outros irmãos que estejam aqui na igreja, quantos sacrifícios vocês já tiveram que fazer, para que hoje, essa igreja possa existir, e para que você ainda continue de pé diante de Deus? Quantos sacrifícios? Quantos sacrifícios, irmão? Não caia na lábia, irmão. Querido, um dia eu vi uma propaganda na televisão que eu fiquei horrorizado, sabe? Era uma noite, uma propaganda na televisão aberta, que alguns homens estavam subindo um monte e com com caixas de água nas costas, sabe? E ele gritava assim: irmãos, olha o seguinte, eu estou aqui no monte que eu vim orar por essas águas, e eu vou descer daqui, e tal dia você vai se reunir em tal lugar, e aqui na minha igreja, os membros não precisam fazer sacrifício, porque nós, os pastores, sacrificamos por vocês. A pior heresia que eu já ouvi na televisão. O sacrifício é individual, irmão. A busca é individual. A luta é individual, pelo amor de Deus, irmãos. Nós precisamos entender de todo o nosso coração, meu irmão, que eu e você precisamos entregar. Romanos 12 diz: pelo amor de Deus, ofereça a tua vida como um sacrifício santo e agradável a Deus. Você precisa entregar esse sacrifício diário a Deus, irmão. Querido, quem não entender esse evangelho, quem não entender essa palavra, não vai permanecer com Deus e em Deus. Nós precisamos entender, irmão, que a fé é a convicção das coisas que se espera, não é das coisas que se sente. A fé, irmão, não é das coisas que você está vendo, é das coisas que você crê. E muitas das vezes, irmão, você tem que continuar crendo quando tudo diz que não em sua vida. Mas você tem que permanecer, meus irmãos. Querido e amados de Jesus, você olha para um homem de sucesso hoje, seja em qualquer área da vida, um cara que escreveu muito livro, um grande empresário. Você olha para pastores aí que estão pregando pelo mundo todo. Querido, quantos sacrifícios diários esse homem tem que fazer diariamente? Você para e você pensa: ah, meu Deus, se eu tivesse o carro que o irmão tem, a minha vida era eu era feliz. Que sorte o irmão teve. Irmão, não foi sorte. Foi Deus, como os crentes dizem. Mas foi sacrifício diário. E continua sacrificando diariamente. Você precisa entender, eu preciso entender como filho de Deus, que nós temos que sair da superficialidade, praticando a palavra de Deus, entrar no profundo mais com Deus, irmão, e entregar a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Restaurar esse altar que está quebrado em nossas vidas. Sabe, meus irmãos, nós precisamos entender que existe um avivamento de Deus para a nossa nação, para a nossa geração. E nós estamos vivendo em um período de um mundo, irmão, que o mundo já teve coisas parecidas, mas a luta espiritual está travada nos dias de hoje. Para você orar não está fácil, para você jejuar não está fácil. Sabe por quê, irmão? Seria fácil você, vamos jejuar hoje porque a comida está pouca e não tem comida para a semana toda e só tem comida para 3 dias, então vamos jejuar. Como muitas pessoas já vi falando sobre isso, de filhos, pastores que mandam missionário para outra nação e diz: olha, está acabando a comida, então você vai jejuar. Entendeu? Você vai jejuar e você vai clamar a Deus e vai buscar a Deus. Agora você jejuar quando a comida está abundante em sua mesa. Quando existe vários tipos de sobremesa na sua geladeira, e você dizer não. Quando existe uma farta alimento na sua despensa, e você diz: não, eu tenho que separar a minha vida com jejum e com oração diante de Deus. Aí é um sacrifício. Mas nós, como igreja do Senhor, irmão, nós temos que ser levantados como guerreiros de Cristo Jesus.
É bem interessante, irmãos, eu vou terminando aqui agora, que a igreja, a Bíblia diz em um único lugar, que a igreja são ovelhas. Uma comparação somente que Jesus fez, que nós somos ovelha, é somente uma comparação de Jesus. Mas o apóstolo Paulo diz, vocês são construção, vocês são os edifícios, vocês são guerreiros do Senhor. Deus não olha para você com pena, Deus olha para você como homem, como uma mulher, fortalecido, abastecido por Ele, para vencer a carne, vencer o mundo e vencer o diabo. Não espere que alguém ore por você, ore você por alguém. Não espere, irmão, na intercessão, não espere que um homem e uma mulher ungida coloque a mão sobre a sua cabeça. Seja você essa pessoa que vai batalhar no mundo espiritual e ganhar as vitórias no seu dia a dia. Sabe, irmão, é tão difícil acordar de madrugada para orar, mas é na madrugada ali que estão as nossas vitórias. É tão difícil jejuar, mas nós como igreja temos que voltar aos princípios da palavra de Deus, voltar a ser uma igreja que jejua, que ora, que entra em sacrifício diante de Deus, que restaura esse altar, irmão. E de todo o meu coração eu creio que essa igreja unida, ela vai formar história nessa cidade, ela vai formar história nessa geração, e vai formar história para o mundo em nome de Jesus. Deus te uniu, Deus te trouxe aqui, Deus trouxe pastores de outros lugares, de outros estados, para unir vocês em uma só fé. E nós de mão dada, unidos, nós vamos batalhar e vamos vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos restaurar, irmãos, vamos restaurar esse altar de Deus. Elias fez o sacrifício dele, agora cabe a eu e você fazer o nosso sacrifício. Sabe? E quando eu digo isso, não é porque o PT tomou conta do Brasil, não é porque houve toda essa dificuldade, não, irmão. PT ou Bolsonaro, assumindo, seja lá de direita ou da esquerda, nós como de Deus estamos num plano espiritual muito maior, que é o reino de Deus na terra. E para você ganhar esse reino, não pense que vai ser mamão com açúcar, não. Você vai ter que fazer cara feia, amém? E você ir para frente e para cima em nome de Jesus. Esse ano vai ser diferente, mas não é o ano que vai ser diferente, é você que vai ser diferente nesse ano, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos restaurar esse altar de Deus? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. E vamos orar. E vamos decretar que esse ano, 2023, eu estou entrando nele, já entrei nele, de uma maneira diferente, onde esse altar de Deus será restaurado, e a glória de Deus virá sobre a minha família, a glória de Deus virá sobre a minha casa, a glória de Deus virá sobre a minha empresa, a glória de Deus vai ser a marca desse ano na minha vida, porque nesse ano eu estou decidido em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados? Quantos estão prontos para restaurar esse altar de Deus em sua vida? Eu não sei aonde, eu não sei o que, mas Deus sabe. E trouxe você para cá, para essa noite, para dizer, existe um altar de Deus, que Deus vai restaurar em sua vida. Oh meu Deus, aleluia. E é somente no profundo com Deus, que você vai ouvir, e você vai perceber, o que Deus tem para a sua vida. É só no profundo com Deus, irmão, é que você vai receber a revelação, que Deus tem para a sua vida. Oh meus amados, aleluia. Eu acredito em uma grande obra que Deus tem para essa igreja nessa cidade. Aleluia. Essa cidade tem história, irmão. Essa cidade já alimentou crianças famintas em outras nações. Sim, pastor Álvaro. Essa igreja já alimentou criança. Mas essa igreja continua sendo uma padaria em nome de Jesus de Nazaré. Eu acredito que algo muito grande Deus fará através desse povo, irmão. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor.
Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Aleluia. Digno da minha vida, só tu és, Senhor. Aleluia, Senhor. Eu sou teu. Isso, diga isso para Jesus. Eu sou teu, Senhor. Eu sou teu, Senhor. Nome Aleluia. que é sobre todos é o teu, Jesus. Aleluia, meu Deus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Oh, aleluia. Digno da minha vida, só tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Aleluia. Eu sou o teu. Oh, meu Deus. Santo, és incomparável, és inigualável. Sim, meu Deus. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o Aleluia, meu Deus. Aleluia. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Abre os meus olhos, Oh, meu Deus. Senhor. Mostra quem tu és Oh, e meu Deus. enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Queridos, Deus escolheu a mim e a você para colocar nessa geração. Aleluia. E sem sombra de dúvida nenhuma, nós estamos vivendo numa geração terrível, num mundo perturbado, num mundo onde há uma libertinagem exagerada em todas as áreas, nas famílias. Queridos, existem cidades no Brasil que o incesto está se tornando cultura, Famílias, mulheres sendo vítimas de violência doméstica, crianças sendo abusadas em sua própria casa, a juventude perdendo o equilíbrio. Mas Deus nos colocou nessa geração, porque é desta geração que Deus vai levantar um grande avivamento, irmão. E não vai ser simplesmente um avivamento qualquer, é um avivamento que vai varrer a face da terra nesta geração. Homens e mulheres, queridos, homens e mulheres que estão dispostos a dar a sua vida como um sacrifício a Deus. Oh, aleluia! Eu não vou ser abalado pelas má notícias deste mundo. Oh, aleluia! Glória a Deus! É Ele que é o meu fundamento, Ele é a minha vida. Aleluia! Oh, meu Deus! Glória a Deus! Pastores, essa casa é uma casa que é uma panificadora. Dessa casa vai sair alimento para essa cidade, diz o Senhor dos Exércitos. É dessa casa vai sair alimento para essa cidade, para essa nação e para essa geração. Nessa casa, irmão, há uma fonte, pastor Abel, que jorra de água viva. Eu vejo uma água viva que está prestes a brotar dessa casa, dessa igreja. E essa água, ela vai limpar essa cidade. Há uma mensagem de Deus aqui. Deus uniu vocês não por acaso, mas com um propósito específico. Há uma responsabilidade sobre o teu ombro, pastor Abel. Há uma responsabilidade sobre a sua vida, pastor Alvo, pastor Itamar. Há uma responsabilidade de Deus, mas o sacrifício tem que começar com a vida dos pastores, e assim vai tocar na vida da igreja. Eu vejo uma nascente de Deus nascendo desse altar. Oh, meu Deus, é dia de conserto, irmãos. É
dia de você consertar a sua vida. É dia de você consertar o seu altar. Eu sei que estamos vivendo numa geração perversa e corrompida, mas é dessa geração que vai surgir um povo que vai honrar a Deus na face da terra. Eu estou diante de um grande desafio, mas eu não sou daquele que retrocede. Eu não sou daquele que olha para trás. Eu sou daqueles que continuam firmes. Oh, aleluia! Oh, meu Deus! Rabacalamassuriandaramanai. Oh, aleluia! Eu sinto no meu espírito que o diabo tem armado laços e flechas inflamadas contra essa igreja, mas contra esses laços do diabo está o escudo da fé. É sobre ataque que nós seremos mais do que vencedores, e os despojos permanecerão nesse lugar em nome de Jesus. Eu vejo a algema sendo quebrada hoje em nome de Jesus. Oh, aleluia! Eu vejo o fraco dizendo eu sou forte. Eu vejo o doente dizendo eu sou sarado. Eu vejo o doente dizendo eu sou curado. Abre os olhos do teu povo para que possa ver. Oh, meu Deus, oh, meu Deus, oh, meu Deus, oh, meu Deus. Começa a profetizar nesta hora em favor dessa casa, em favor dos teus pastores, em favor de você mesmo. Vai profetizando e vai dizendo: eu me coloco como guerreiro diante do Deus Todo-Poderoso. Santidade, santidade é o que Deus deseja dessa igreja. Decisão verdadeira. Oh, glória! Deus uniu guerreiros nessa casa. Deus uniu não simplesmente os homens e mulheres. Deus uniu guerreiros, homens e mulheres com sangue nos olhos, com faca na boca, para dizer: eu nasci para vencer o mundo, para vencer a carne, para vencer o diabo, e a minha vida, ela é o sacrifício ao Deus Todo-Poderoso. O sacrifício no altar. Há fogo no altar e não se apagará. Há fogo de Deus, só falta o sacrifício. Eu vejo que o Senhor vai incendiar esse povo. Quando lugar que há mais óleo, há também mais fogo de Deus. Deus revigorando a força de vocês. Eu vejo Deus revigorando. Eu vejo lenha para ser queimado, para que o fogo do céu venha. Tem que haver o sacrifício, tem que haver a água, tem que haver a lenha, tem que haver altar. E aonde há altar, há fogo de Deus. Aleluia. Pastor Itamar e pastora Socorro, eu vejo vocês florindo. Eu vejo vocês florindo. Eu vejo que é um tempo que vocês têm que buscar a morte sobre a vida de vocês, porque a vida de Deus já está sobre vocês. É tempo de renúncia. É tempo de renunciar a si próprio, para que a glória de Deus venha sobre a vida de vocês. Mas eu vejo a casa, o altar de vocês florindo. Vai florir, vai produzir fruto.
para a sua glória. Oh, aleluia. Xarabacalama suriandaramanai. Priscila, vem aqui na frente, em nome de Jesus. Sobe aqui, Priscila. Xarabacalama surianderebarabachai. Oh, glória. Xerebacalama surianderebarabacheriandalamassai. Existe uns olhos espirituais da maldade que estão olhando para vocês. Mas além e muito mais perto de vocês existem anjos poderosos da parte de Deus que estão em volta da sua casa, da sua família, do seu desejo, do teu sonho. Eu vejo um grande altar sendo pronto, mas nesse altar ele não tem boi, ele tem vidas, e a vida de vocês é esse altar de Deus. Deus uniu vocês e colocou em vocês muito talento, e esses talentos estão se multiplicando. Oh, meu Deus, eu vejo talento, eu vejo vocês cheios de frutos, cheios de frutos. Vocês são amados por essa igreja, vocês são honrados e respeitados por essa igreja, não por imposição, porque alguém colocou vocês, é porque o próprio Deus levantou vocês. E vocês frutificarão abundantemente. Eu declaro que nenhuma obra do mal não caberá na vida de vocês. Toda arma forjada do inimigo não prosperará. Por um caminho veio e por 7 caminhos voltará. Oh, nós damos ordem aos anjos de Deus para que guardem todos os teus caminhos. Os teus medos, os teus anseios, os teus medos, os teus receios, elas não se concretizarão, mas a bondade de Deus os cercará todo o dia da vida de vocês, em nome de Jesus. O Senhor me deu uma palavra para você, Isabel, que esse será um tempo daqui para frente que o Senhor vai batizar vocês com poder para ir além, amém? Com poder para avançar, com poder para superar limites, transpor limites, andar sobre o mar, andar sobre circunstâncias, andar por fé e não por vista. E ser batizado, Abel e Priscila, não é fazer na minha força. Ele mesmo, o próprio Espírito, vai mergulhar vocês no poder. Amém? Não esteja preocupado, não esteja aflito, não esteja angustiado, porque nada pode ser feito pelo teu braço, será pelo poder do Senhor. Às vezes você se aflige com muitas situações, com muitas circunstâncias, mas o poder de Deus vem para te levar a uma nova dimensão, amém? O poder de Deus vem para te levar além. Tome essa palavra, batizados com poder para ir além. E hoje à tarde o Senhor ministrou meu coração a respeito da Sandra. Ela não está aqui, mas ela está aqui? Não, ela não está aqui, mas eu quero entregar para o Álvaro, e o Álvaro vai transmitir isso a ela. Que em todo tempo o Senhor tem guardado a Sandra. Amém? Eu vi assim estampado sobre a Sandra um escrito: Deus é bom. E por causa da bondade de Deus, os sofrimentos, as aflições que ela tem passado, tem sido como ela, é como se ela está sentindo dores, dificuldades, passando por circunstâncias, mas se não fosse Deus seria muito pior. Ela sucumbiria. Mas Deus é bom e Deus guarda a Sandra. E Deus colocava assim no meu coração que por muitos momentos ela quis algumas coisas e o próprio Senhor a impediu. Por que que o Senhor impediu? Porque o Senhor guardou ela. Eu via como os braços do Senhor, ela querendo ir para um lugar e os braços do Senhor fazendo assim, protegendo, segurando, guardando.
havia temor no coração da Sandra. Mas em meio a esses temores, o Senhor guardando ela, protegendo, o Senhor amando ela. A Sandra, ela é preciosa aos olhos do Senhor. Amém? Eu queria transmitir isso. Ela é preciosa e o Senhor também é precioso aos olhos do Senhor. Virá um tempo sobre a Socorro e o Itamar de muito crescimento, mas um crescimento no homem interior. O homem interior de vocês será forjado e fortalecido para alcançar novos níveis de maturidade e de entendimento do que realmente importa para o Senhor. O Senhor trará entendimento, trará discernimento e amadurecimento. Vocês vão tomar a forma e a mente de Cristo, porque a forma e a mente de Cristo é do Filho maduro, e o Senhor levará vocês a um progresso a fim de alcançar e entrar em esses lugares de maturidade, de compreensão, e não de sofrimento, mas de descanso, aleluia. Só quero terminar aqui, que vocês, os homens e mulheres espirituais, percebam isso no meu espírito. É algo muito forte. Nesse lado há uma nascente de pão, e nesse lado há uma nascente de água abundante sobre essa cidade. Vai fluir desse lugar pão e água, para a igreja ser saciada, para a cidade ser saciada, para essa geração ser saciada. Pão e água abundante, pastor Abel. Pão e água. Se fortaleça, se sacie dela, e mate a fome deste mundo e mate a sede deste mundo, em nome de Jesus. Amado é o mais belo entre milhares de milhares. O meu amado é milhares e milhares. Yeshua. Yeshua, igreja. Sim, sim. Oh, Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite, obrigado pelo primeiro dia. Senhor, nós nos rendemos a tudo aquilo que o Senhor tem para fazer. Senhor, sem reservas e sem nenhuma condição, Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti. Pai, nós sempre clamamos e deixamos claro que aquilo que o Senhor faz é algo que nós não conseguimos entender e principalmente descrever. Senhor, então, Pai, nós nos lançamos nesse lugar de descanso, entendendo que o Senhor fará como o Senhor quiser, da maneira como o Senhor quiser, sempre nos rendendo ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida de cada irmão aqui nessa noite. Deus, que essa palavra de restauração do seu altar, Deus, venha com uma violência, Senhor, tamanha, ó Deus, e que cada um saia daqui nessa noite
compreendendo, ó Deus, o que tem que ser feito para a honra e glória do Teu nome. Pai, que não venha nada do homem, mas que venha do céu ao encontro do coração de cada um. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua ida para sua casa. Tenha uma noite abençoada. Não esqueça de convidar pessoas que não estão aqui. Amanhã temos mais um culto abençoado, um momento com Deus. Você que vem hoje, não deixe de vir. Vem até domingo, porque eu tenho certeza que o Senhor ainda fará coisas extraordinárias na sua vida, em nome de Jesus. E quem crê nisso pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória e a Ele todo o louvor para sempre. Amém. Maravilha do céu, que essa palavra esteja firmado no seu coração e que a partir de agora, então, você faça dela resplandecer dentro do seu coração. Um beijo, Deus te abençoe e siga o nosso canal para mais conteúdos para abençoar a sua vida, sua casa e toda a sua família.